Então, as coisas estão melhorando aí. Vamos falar dessas coisas aí que tá acontecendo aí. A Justiça de Brasília negou o pedido do Ministério Público Federal para reabrir a ação penal contra o senhor, o ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia. Isso mesmo. No sábado, a juíza Poliana Kelly Maciel Medeiros rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal por falta de novas provas e reconheceu a prescrição dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o petista. Para a magistrada, a Procuradoria do Distrito Federal deixou de fazer a adequação da peça com base nas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações de Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Em junho, o STF entendeu que o então juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial nos casos envolvendo o ex-presidente e declarou a Justiça Federal do Paraná incompetente para julgar os processos. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, afirmou que a decisão reforça que o petista foi vítima de uma perseguição nos últimos anos. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Lembre-se que, de qualquer modo, na segunda turma, né, o Gilmar estendeu a suspeição do Sérgio Moro também para esse processo. Só que o Ministério Público recorreu e aí a turma vai julgar o recurso. Né? Se era suspeito no caso do apartamento, por que não seria no caso do sítio? Foi o mesmo juiz que fez todos os procedimentos. A diferença do que se diz por aí, nesse caso tem prova. Não tem prova nenhuma também nesse caso. Aliás, esse caso é tão absurdo que aqui quem fez a condenação foi a juíza Gabriela Hart. E um bom trecho da sentença, ela copiou a sentença de condenação do apartamento do Sérgio Moro. Ela tanto copiou que ela esqueceu de trocar as palavras. Então ela está condenando o Lula pelo sítio e ela fala apartamento. Ela conhecia tão bem o processo que ela falou que tinha 2 testemunhos contra o Lula, muito fortes. Do Léo Pinheiro e do José Delmário. Qual é o problema, Vólio Bene, dessa afirmação? É que o Léo Pinheiro e o José Delmário são a mesma pessoa. Léo Pinheiro é o apelido do José Delmário. É que ela não sabia, Bob, não deu tempo de chegar nessa parte. E por incrível que pareça, essa sentença foi referendada no TRF4. E aí o que fez o Ministério Público? Muito arrogantemente, como esse processo foi, a condenação foi anulada. Lembra aquela decisão do Fachin? Foi anulada. Então tudo que passou pela 13ª estava anulado. Mas nesse caso, como não se declarou suspeição do juiz, né, então se poderiam usar atos ali do processo, mas o Ministério Público teria de reavaliar isso tudo e tal. Eles simplesmente pegaram tudo que eles mandaram para o Moro e mandaram para a nova juíza, sem nem reavaliar nada. Para tentar ver se, acho eu, a intenção era fazer o processo correr bem depressa. Quem sabe uma nova condenação do Lula, hein? Para resolver aí o problema de muita gente. Não aconteceu. A juíza disse não. Não vale. Né? Boa parte dessas provas aqui contestadas, inclusive, já. Decisão correta. Decisão correta. Ah, quer dizer que nunca mais se pode apresentar? Não pode, mas vai lá, vai rever as coisas. Achou as provas? Então entrega. Por falar em mim, eu até recebi aí um afago, quer dizer, não é um afago, a imprensa está chamando de afago, mas que o Fernando Henrique deu uma declaração óbvia. Aliás, eu estou declarando uma coisa também que muita gente não está prestando atenção, vai. Alô? Oi, eu abri o microfone errado. Agora vai. Sim. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso voltou a dizer que pode votar em Lula no ano que vem. Declaração dada em entrevista ao jornal Correio Brasiliense. Nas últimas semanas, a FHC manifestou apoio a João Dória. Na entrevista, porém, ele afirmou que é preciso trabalhar com a realidade. Aspas para o FHC.
No momento eu penso que a reeleição do Lula é menos traumática para o Brasil de forma direta. Isso não quer dizer que eu não queira uma via pelo PSDB, claro que eu desejo. Mas uma coisa é você desejar e trabalhar nesse sentido, e outra coisa é analisar a realidade. Assim, por hora, entre Lula e Bolsonaro, acredito que o Lula seja melhor. Gente, esperava que o Fernando Henrique dissesse o quê? Aliás, os candidatos da terceira via, eu também adoraria que tivesse uma alternativa. Ou aqueles que me ouvem acham realmente que eu sou petista. Não, eu não estou falando isso, olha, não é... Acha o que você quiser, cara. Eu não estou nem aí, estou cantando e andando. Entendeu? Agora, eu tenho uma trajetória de pensamento, escolhas, etc. Agora, eu não posso crer quando eu vejo o Lula corretamente, dizer, e já disse isso umas 500 vezes, que ele, pessoalmente, se não estiver no segundo turno, votará naquele que for o adversário de Bolsonaro. Vocês já viram isso também. Ele vive repetindo. Vocês já ouviram isso de algum candidato a candidato da terceira via? Algum pré-candidato da terceira via já disse, não votarei em Bolsonaro de jeito nenhum no segundo turno? Eu não vi. Nenhum. Aliás, nesse particular, se já houve a fala, eu peço perdão, mas acho que não, nem o Ciro. Que tem uma marca à esquerda. Então, olha, ou é de verdade esse negócio de que não quer Bolsonaro, ou é de mentirinha. Porque às vezes eu acho que tem gente aí que quer ficar com o pé em cada canoa, sabe, Bob Frui? Uhum. Ah, eu gostaria muito de ser a terceira via. Nem Lula, nem Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro. Mas se precisar, eu vou com Bolsonaro. Aí fica ruim. Aliás, José Aníbal, que assumiu a cadeira do Senado, o José Serra, infelizmente afastado por motivos de saúde, ele disse que acha que o PSDB precisa falar linguagem de oposição, por exemplo. O Dória já se arrependeu, disse ele, de ter apoiado Bolsonaro no segundo turno. O Eduardo Leite também disse que já se arrependeu. Mas até agora eu não ouvi deles dizer votarei em qualquer outro que seja oposição a Bolsonaro no segundo turno, se não for eu. O Lula espertamente já disse. Né? Tem uma hora, senhores candidatos à terceira via, que é preciso dizer se é bola ou é bully. E o Lula está fazendo a coisa certa. Quer dizer, ele está falando com outras forças. Falou, por exemplo, com o Tasso Gereissati, vai. Se reuniu com Tasso Gereissati, do PSDB, e Cid Gomes, do PDT, durante a viagem ao Nordeste. Essa reunião foi realizada em Fortaleza. O encontro com Tasso foi realizado no escritório do Tucano, que é pré-candidato à presidência e vai disputar as prévias do partido, marcadas para novembro. O petista publicou uma foto do encontro nas redes sociais e classificou a conversa como um diálogo importante sobre a democracia. E escreveu o seguinte na legenda: democracia no centro da discussão. Os democratas desse país têm a responsabilidade e o desafio de resgatar a civilidade na política brasileira pelo bem do Brasil. O Tucano não fez menção ao encontro com Lula. Tá certo, tem que se encontrar com todo mundo. Ah, agora o Tasso prejudicou a candidatura dele próprio, ou do Dória, ou do... Não prejudica nada, assim como não o Fernando Henrique. A questão é saber, está se dizendo sim ou não a quê? Ou se reconhece que na escala das coisas que não se quer existe uma hierarquia, ou a cabeça está muito confusa, está muito atrapalhada. Né? Como se diz em dois corgos, não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Qual é o compromisso com a democracia? Essa é a pergunta. E olha aí, foi se encontrar com o Cid Gomes, e o Ciro vive descascando o Lula, né?
Mais detalhes desse encontro, então, entre Lula e Cid Gomes. O encontro aconteceu na ala residencial do Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará. Teve a presença do governador Camilo Santana, que é do PT, e da presidente da legenda, Gleisi Hoffmann. Foi a primeira vez que Lula e Cid se encontraram desde 2016. E a reunião acontece nesse momento em que o Ciro, que se movimenta para concorrer à presidência pela 4ª vez, subiu o tom das críticas ao petista. Procurado pelo jornal Folha de São Paulo após o encontro, o Cid Gomes disse que atendeu a um pedido do ex-presidente para uma conversa em Fortaleza e considerou esse encontro absolutamente natural. Ele disse o seguinte: ele, Lula, manifestou a sua preocupação, que é a mesma que eu tenho, com os arroubos de Bolsonaro na direção de ataques à democracia. E ele falou da necessidade de ações suprapartidárias para se contrapor a isso. Tá certo. E aí o Lula teria dito uma coisa que também está aí, Bob, porque o Ciro saía atacando o Lula e tal. E o que o Lula teria dito ao Cid sobre esses ataques do Ciro? O Cid disse o seguinte: ele, Lula, disse que compreende a posição do Ciro. Chegou até a dizer que se fosse Ciro que estivesse à frente nas pesquisas, ele, Lula, que estaria criticando. Esse é Lula. Quem quer fazer acordo, quem quer aproximação política, não parte do princípio do confronto. É disso que precisa. Dessa postura. Postura que eu espero que outros tenham. A postura do confronto permanente nos traz a situação que nós vivemos hoje. Não é? Essa delinquência política que está aí, que está fazendo mal ao Brasil.